Olá, primeirão. Eu percebi que vocês ficaram com bastante dificuldade na interpretação desses gráficos, então eu resolvi fazer 3 videozinhos para que a gente explique melhor esses exercícios. E eu separei em 3 partes. Essa primeira parte é o exercício 42, a segunda parte é o 43, terceira parte 44 e 45 juntos, beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Então vamos lá. Para a gente entender bem o 42, vamos relembrar um exercício anterior que a gente tinha feito. Então, quando aparece aqui, ó, função de A em B, para cada valor de x, a sua imagem é calculada como o dobro de x mais 1. O que significa isso? O x é um elemento de A. Então, x é um elemento do domínio. E f de x é um elemento de B. B é o contradomínio, f de x é a imagem de x. Então vamos lá. Conjunto A, conjunto B no diagrama, os elementos de A, menos 1, 0, 1 e 2, os elementos de B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Usando essa fórmula, para cada valor de x, a gente vai dobrar ele e somar 1. E vão gerar esses elementos aqui, o menos 1, o 1, o 3 e o 5. O que significa isso? Significa que o domínio é o conjunto inteiro A. Lembre-se, cada um dos elementos do domínio necessariamente tem que ter uma imagem, beleza? Já o conjunto imagem de F tem os elementos menos 1, 1, 3 e 5. Repara que o 0, 2 e 4 eles estão no contradomínio, mas não são do conjunto imagem, ok? Beleza? Para ajudar vocês aí no pensamento, eu desenhei 2 gráficos da esquerda, formados por 4 pontos. Então, aí marcadinho, o ponto menos 1,-1, o ponto 0,1, o ponto 1,3 e o ponto 2,5. O outro é formado por essa linha azul. Então, essa linha azul que está aí, ela tem vários pontos e eles todos são pontos da função, beleza? Então vamos lá, para a gente entender um pouco melhor o que é domínio e o que é imagem, vamos relembrar. Ó. Qual é o domínio? Domínio, você vai pegar os 4 pontos do gráfico da esquerda e descer com os 4 pontos, que isto é, todos eles, né, os 4, para o eixo x. Então, ó, o ponto mais alto desceu no 2, o segundo mais alto no 1, o terceiro mais alto foi para o 0, e o quarto ponto, que estava embaixo, ele subiu até o menos 1. Então, menos 1, 0, 1 e 2 são os valores de x que chegam até o gráfico. Agora, o outro gráfico já é um gráfico que ele tem um intervalo, não são só 4 pontos, né? Então, ó, esse ponto mais baixo aqui, ó, menos, esse ponto mais baixo, ele vai aqui, ó, no menos 6. Ele tem que sair daqui e subir até o menos 6. Aí ele vai pegar o gráfico, você vai pegando todos os pontos. O ponto mais alto é esse aqui, que é o último ponto, se a gente for da esquerda para a direita. Esse ponto ele desce até aqui no 9, beleza? Ele desce no 9. Então, se eu pegar todos os pontos aqui do gráfico, todos esses pontos azulzinhos, se eu pegar todos eles e descer com todos eles perpendicularmente para o eixo x, ele vai preencher um intervalo que vai do menos 6 até o 9. Então, lembre, domínio, eixo x. No caso, é o intervalo de menos 6 até 9. Tá? Menos 6 menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a 9. Não pode esquecer do x pertencente aos reais. Agora, para a gente relembrar o que é imagem, é o mesmo raciocínio, só que ao invés da gente ir para o eixo x, agora a gente vai para o eixo y. Então, pega o ponto mais alto do gráfico da esquerda. Ele vai até o 5, que está aqui. O segundo ponto mais alto, ele vai até o 3. O terceiro ponto mais alto, ele já está no eixo y. O quarto ponto que está aqui, ó, ele vem no menos 1. Então, quem é a imagem? Menos 1, 1,
3 e 5. Então, como que eu determino a imagem? Eu pego todos os pontos do gráfico e vou com eles, como essas setinhas estão indo, para o eixo Y. Tá? Se ele tinha 4 pontos, eu tenho 4 valores no eixo Y, menos 1, 1, 3 e 5, já que não tinha nenhuma imagem repetida. Agora, se a gente olhar para o gráfico que está do lado direito, né, que é um intervalo, se eu pegar todos os pontos do gráfico e for para o eixo Y, olha lá, ó, o ponto mais baixo é o menos 5. Ó. Ele vai para o menos 5. Ó. Tá? Esse aqui, por exemplo, ó, ele vai para o menos 4. Esses daqui ó, vão para o menos 3. Esse ponto aqui ó, vai para o 2. Esse ponto aqui ó, vai para o 4. Esse ponto que é o mais alto, ele vai para o 6. Então, a nossa imagem, ela está aqui, ó. Ela vai do menos 5 até o 6. Então, eu estou pegando todos os pontos do gráfico e estou indo direto para o eixo Y. Pega esse ponto aqui, ó. Se ele for para o eixo Y, a imagem dele está aqui, ó, entre 3 e 4. Beleza? Então, a menor imagem é o menos 5, a maior imagem é o 6. Por isso, ele está no intervalo de menos 5 até 6. Tá? De novo, ó, não pode esquecer que y pertencente aos reais, tal que menos 5 menor do que igual a y, que é menor ou igual que 6. Tá? Imagem, imagem e y, beleza? Nesse outro slide, dá uma olhadinha aqui, ó. Já tem o exercício A. Cada um dos gráficos seguintes representa uma função f de domínio real. Indique o conjunto imagem de cada um. Olha o gráfico desse. O gráfico desse está em vermelho. Então, o que eu vou fazer? Tem que lembrar do seguinte. Para cada elemento x do domínio, né, pega qualquer x, pega esse aqui. Ó. Existe um y no contradomínio, ó, ele vai subir, tem que subir perpendicularmente, aí ele vem até aqui, ó, um y no contradomínio. Daí, cada elemento do domínio vai gerar um ponto no gráfico. Gerando um ponto no gráfico, cada ponto do gráfico gera uma imagem no eixo das ordenadas y. Então, este daqui, ó, este ponto, essa marcação aqui, ela se refere a esse ponto. Então, este é o elemento do domínio, gera esse ponto que tem esta imagem. Beleza? Então, para cada ponto do gráfico, eu tenho a imagem e tenho o domínio. Então, vamos pensar junto. Ó. Se eu pegar todos os pontos do gráfico e for para o eixo Y, o que vai acontecer? Né? Eu vou preencher todo o eixo Y, porque todos os pontos do gráfico vão para o eixo Y. Então, ele vai preencher todo esse espaço. Como ele vai pegar todo o espaço do eixo Y, a imagem vai do menos infinito até o mais infinito. Quer dizer, todos os números reais. O item B, o mesmo enunciado, né? Então, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio do item A, né, para descobrir a imagem. Se a gente olhar com carinho, esse ponto aqui ó, é o ponto mais alto do gráfico. Esse ponto gera a imagem 3, certo? E daí, qualquer outro ponto que você pegar no gráfico, o y vai ser menor que 3. Pega esse ponto. Aqui, esse ponto. Ele vem, gera essa imagem. Esse ponto gera essa imagem. Esse ponto gera a mesma imagem que esse aqui, ó. Esse ponto e esse ponto aqui, ó, eles têm a mesma imagem. Então, o que vai acontecer, ó? Ele vai preencher tudo isso aqui, ó. Tá? Então, a imagem é do menos infinito até o 3. Repara que é eixo Y. São todos os valores que são menores do que 3 ou iguais a 3. Entenderam? Tá? Todos os pontos do gráfico têm que ir para o eixo Y. Tranquilinho? Bora lá. Bom, usando o mesmo raciocínio que a gente usou no outros, olha lá, deixei já alguns pontinhos. Essa reta vermelha
ela passa no 1 e ela é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, todos esses pontinhos têm a mesma imagem, né? Se você pegar, né, por exemplo, esse ponto, a imagem é 1. Esse ponto, a imagem é a mesma. Você está vendo que todos os pontos do gráfico vão gerar a mesma imagem que é 1. Então, qual que é a resposta? A imagem dessa função é 1. Como é um elemento só, entre chave, beleza? Utilizando o mesmo raciocínio que nós usamos nos outros, dá uma olhadinha aqui, ó. Pensa comigo, ó. O menos 2 que está aqui embaixo, ó, ele é a imagem do ponto mais baixo do gráfico. Todos os outros pontos do gráfico vão gerar imagens maiores que menos 2. Separa aqui, ó. Pega esse ponto aqui, ó. Imagem maior que menos 2. Esse ponto, imagem maior que menos 2. Né? Então, como menos 2 é a imagem mais baixa, todas as imagens vão ser maiores do que ou iguais a menos 2, né? Que é o que está escrito aqui. Mas se você preferir, você pode pôr em notação de intervalo, que vai do menos 2 até o mais infinito. Beleza? Tranquilinho? Vamos encerrar essa primeira parte do 42. Agora vocês precisam ir para o outro vídeo para a gente resolver os 43. Obrigadão, valeu!